Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei: inciso 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário e do Ministério Público. Inciso 2. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos, que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Inciso 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se: inciso 1. Informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 2. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 3. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 5. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Inciso 6. Disponibilidade, qualidade da informação, que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistema autorizados. Inciso 7. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação
que será franqueada mediante procedimento objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Capítulo 2. Do acesso à informação e da sua divulgação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observada as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: inciso 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E, inciso 3. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Inciso 1. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Inciso 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Inciso 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Inciso 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Inciso 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e, inciso 7. Informação relativa. A linha A. A implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. A linha B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no CAPT não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 desta lei. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o CAPT, deverão constar, no mínimo, inciso 1,
registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Inciso 2. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Inciso 3. Registros das despesas. Inciso 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Inciso 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E, inciso 6. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, Internet. Parágrafo 3º. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Inciso 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Inciso 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Inciso 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Inciso 5º. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Inciso 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Inciso 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio e, inciso 8, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do artigo 9º da Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. Parágrafo 4º. Os municípios com população até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: inciso 1. Criação de serviço de informação ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para: a linha A. Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. A linha B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. A linha C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E, inciso 2. Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Capítulo 3. Do procedimento de acesso à informação. Seção 1. Do pedido de acesso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e as especificação da informação requerida. Parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Parágrafo 3º.
São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, inciso 1, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Ou, inciso 3. Comunicar que não possui a informação. Indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém. Ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja a anuência do requerente. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Parágrafo 1º. O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Parágrafo 2º. Estará isento de ressarcir os custos previstos no parágrafo 1º deste artigo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 83. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 2. Dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União,
que deliberará no prazo de 5 dias se: inciso 1, o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Inciso 2, a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados e, inciso 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação pelo menos de uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento do pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previsto no artigo 35 e do disposto no artigo 16. Parágrafo 1º. O recurso previsto nesse artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisão denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º do artigo 19. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 4. Das restrições de acesso a informações. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo, de segredo, de justiça, nem as hipóteses de segredo industriais, decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 1, pôr em risco a defesa e a soberania nacional,
ou a integridade do território nacional. Inciso 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou inciso 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. As informações em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no CAPT, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: Inciso 1. Ultra secreta, 25 anos. Inciso 2. Secreta, 15 anos. E 3. Reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Inciso 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado e, inciso 2. O prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso, a divulgação e o tratamento de informações classificadas como sigilosa ficarão restritos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotadas para o tratamento de informações sigilosas, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizada. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividade de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas
e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da Administração Pública Federal é de competência, inciso 1, no grau de ultrasecreto, das seguintes autoridades. A linha A, Presidente da República. A linha B, Vice-Presidente da República. A linha C, Ministro de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. A linha D, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E a linha E, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista. E, inciso 3, no grau de reservado, das autoridades referidas no inciso 1 e 2, e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5 ou superior do grupo direção, e assessoramentos superiores ou de hierarquia equivalente de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto no regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrasecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Assunto sobre o qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24 e, inciso 4, identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vista à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado disposto no artigo 24. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos do regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidas, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput
para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Seção 5. Das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1º, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que elas se referirem. E 2. Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referem. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para a utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos ou inciso 5. A proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4º. A restrição de acesso a informações relativas à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar acesso de apuração de irregularidades em que o titular de informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5. Das responsabilidades. Artigo 32. Constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar, inciso 1, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal, cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. E, inciso 7. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agente do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Inciso 1. Para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou grave, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou, inciso 2, para fins do disposto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão,
segundo os critérios nela estabelecidos. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis 1079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeita às seguintes sanções: inciso 1, advertência; inciso 2, multa; inciso 3, rescisão do vínculo com o poder público; inciso 4, suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos; e, inciso 5, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública facultada à defesa do interessado, no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 35, parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá no âmbito da Administração Pública Federal sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para: inciso 1. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultra secreta e secreta, esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas de ofício ou mediante provocação da pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei. E, inciso 3, prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previsto no parágrafo 3º implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37.
é instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento NSC, que tem por objetivos: inciso 1. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas. E, inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações em razão da reavaliação prevista no CAPT deverá observar os prazos e condições previstas nesta lei. Parágrafo 2º. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no CAPT poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no CAPT, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4º. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas, não reavaliadas no prazo previsto no CAPT, serão consideradas automaticamente de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nessa lei. Inciso 4. Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da Administração Pública Federal responsável. Inciso 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento de autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. O capítulo
4 do título 4 da Lei 8.112 de 1990 passa a vigorar, acrescido do seguinte artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecida às normas gerais estabelecidas nessa lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º da seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, inciso 2, os artigos 22 a 24 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Brasília, 18 de novembro de 2011,